Olá pessoal, estou de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Hilgley Fagundes. Hoje é dia 8 de julho de 2020, Canal Brasil Notícias. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria. Uma coisa que Bolsonaro tem prometido e tem sido foi um dos pilares da campanha dele, foi a questão do patrimônio, né, que está sob a tutela aí do governo federal. São salas, né, prédios, muitos deles caríssimos, abandonados, jogados às traças, sem uso e coisa e tal. Enfim. E Bolsonaro, a política dele era pegar esse patrimônio, vendê-los, enxugar um pouco a folha pública, né, a folha, né, as despesas, porque você paga IPTU, você tem que pagar manutenção, energia, às vezes são coisas que você não usa, né? E, bom, nessa matéria ele faz exatamente isso. Vamos lá? Antes de mais nada, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta aí o sininho das notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você gosta do nosso canal, quer ser um colaborador e ajudar o canal, dê uma forcinha lá, tá bom? Bolsonaro decide leiloar edifício visando o enxugamento dos gastos públicos e desperdício de dinheiro. Você imagine que você tem aí, por exemplo, 10 casas, sei lá, 10 casas. Dessas 10 casas você tem, sei lá, 2, 3 casas que não estão alugadas, né? Mas tem água, tem energia, você tem que pagar alguém para ir limpar, porque senão, né, tem que pagar alguém para estar cuidando, volta e meia alguém tem que ir lá fazer. Então, e você nunca aluga essas casas, estão lá paradas. Ou seja, isso acaba sendo uma despesa que você desnecessária. Né? Você tem 7 casas alugadas, 3 casas estão desalugadas, você não consegue alugar elas, não serve para você para nada, mas você está gastando nelas. Então é um dinheiro que você poderia estar investindo em outra coisa e infelizmente você está investindo numa coisa que não está tendo fruto algum, né? É mais ou menos essa a ideia aqui. Vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro decidiu nesta terça-feira, 7, dar mais um passo para o enxugamento dos gastos públicos e desperdício de dinheiro, informou em sua rede social. O leilão do histórico edifício à noite, localizado na Praça Mauá, zona portuária do Rio de Janeiro, está avaliado em cerca de 90 milhões de reais. Os lances estão previstos para acontecer em agosto ou setembro, em um evento virtual. Mais uma rodada das inúmeras ações de enxugamento dos gastos públicos e desperdício de dinheiro do pagador de impostos, escreveu o presidente em publicação nas redes sociais. Cara, um edifício que vale 90 milhões de reais. Pelo menos vai começar o leilão em cima desse valor. Agora, você imagina um edifício desse, quanto ele não consome de energia por mês? Quanto não se consome de material de limpeza, de água por mês? Se você deixa abandonado, o patrimônio vai por água abaixo e você perde o dinheiro. Se você não usa, mas é dinheiro que você está gastando. Na semana passada, uma equipe técnica da Secretaria do Patrimônio da União, SPU, realizou a vistoria final do edifício. De acordo com o Ministério da Economia, o edital com valor mínimo e outros detalhes do processo de venda deve ser publicado nas próximas semanas. Com a recente aprovação da Lei 14.011, de 10 de junho de 2020, que facilita a venda de ativos da União, o primeiro grande leilão de imóveis do país está livre de dificuldades burocráticas, informou a pasta. Inaugurado em 1929, o edifício de 22 andares e 102 metros de altura tem projeto do arquiteto francês Joseph Jai, acho que é isso. Também criador do Hotel Copacabana Palace e do brasileiro Elisandro Baiana. Foi o primeiro arranha-céu da América Latina e o primeiro mirante do Rio de Janeiro. O edifício também foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 2013. Aqui tem o Twitter do presidente, para quem quiser conferir depois. Né? Deixa eu ver aqui. Tá o Twitter dele aqui, quem quiser conferir. Bom, gente, no meu ponto de vista, isso deveria ser feito, acho que não só pela União, né, pelo governo federal, mas acho que isso também deveria ser feito também pelos governos do estado.
O que nós temos de patrimônios que não são utilizados ou abandonados aí, não está escrito. Por exemplo, hoje não, porque os sem terra invadiram e tomaram de conta. Aqui na minha cidade, por exemplo, a gente tem alguns hectares de terra que são do Estado, né? Aqui nós tínhamos a Emater. Teve um tempo que eram usados, há muitos anos atrás eram usados. Hoje não são mais usados. O que aconteceu? Isso acabou gerando isso aí, invasão de terra, essas coisas. O que o governo poderia ter feito com essas terras que ficaram paradas? Tinham aí pego essas terras, tinham vendido elas, né? Após algumas pessoas, né? Por um preço talvez mais em conta, né? Afinal de contas, praticamente perderam, porque tá cheio de sem terra lá, né? E pegou esse dinheiro e tem investido dentro do Estado. Existem em todos os estados brasileiros diversos patrimônios imobiliários, né? Que estão parados, né? Existem, por exemplo, os grandes prédios que estão caindo aos pedaços por aí. Por quê? Porque não há manutenção, porque não há utilização. É um dinheiro que foi jogado fora. É um patrimônio que está ali que poderia ter sido vendido e esse dinheiro ser usado para fins voltados para o Estado, né? E o Brasil, o governo federal, né, a União, nós temos muitos e muitos e muitos patrimônios como esse. E uma coisa que eu acho interessante, gente, é aí que a gente dá uma paradinha e vê o quanto a pilantragem no Brasil. Nós temos, por exemplo, nós tínhamos aí em outros momentos, né, eu acho que ainda existem algumas pessoas que utilizam disso. Nós temos aí o patrimônio, vários patrimônios, várias salas, né? Vamos São Paulo, por exemplo. Você tem várias salas ali que fazem parte do governo do Estado. Mas o que acontecia? Ao invés de políticos ou pessoas ligadas ao governo utilizarem essas salas, os caras preferiam alugar outras salas do setor privado e gastava com aluguel, as despesas do imóvel, enquanto tinham à disposição imóveis do setor público que poderiam ser usados e nunca usavam. Então eu acho que é interessante o Bolsonaro fazer essa limpeza mesmo, vender esses patrimônios. Estão lá para quê? Não servem para nada. Só para dizer que o governo tem? O governo tem isso, o governo tem aquilo, mas estão lá parados. Então acho que é um dinheiro que pode ser utilizado, né, em algumas áreas da nossa economia, né? Pode ser utilizado, por exemplo, na educação, pode ser usado na área da saúde, né? Você pega 90 milhões de dólares, de reais. Esse prédio, ele vai ser vendido aí por uns 130, acredito eu. 150, eu acho que ele não chega a 130, porque eu tô por fora como é que funciona a questão do leilão, né? Mas enfim, você já pensou o que não dá para fazer com esse dinheiro em setores que estão precisando? E o Brasil tá cheio de patrimônios como esse, né? De imóveis como esse, que estão parados, abandonados e que valem fortunas. E que se deixarmos lá, com o passar do tempo, vão acabar entregue às baratas, como diz o ditado, e vão perder o seu valor. Então, eu acho que o presidente está certíssimo, tem que fazer esses leilões aí, passa para frente o que não está sendo usado, é uma despesa a menos, é um dinheiro a mais e o Brasil vai para frente assim. Bom, gente, canal Brasil Notícias, a gente volta com mais informações a qualquer momento. Fui!